Olá, alegria de estar aqui com você e de compartilhar um vídeo do nosso irmão português José Manuel Anacleto, que é presidente do CLUC, Centro Lusitano de Unificação Cultural. Ele vai anunciar o lançamento de uma obra importantíssima de autoria de Helena Petrovna Blavatsky. Trata-se de Os Escritos Compilados de HPB, volume 8. Os interessados em adquirir esta obra em Portugal devem se dirigir ao CLUC, Centro Lusitano de Unificação Cultural. E aqueles no Brasil que quiserem adquirir essa importantíssima obra de HPB, essa coletânea magistral, entrem em contato com a editora Teosófica aqui no Brasil, ok? Então vamos assistir ao vídeo que anuncia este lançamento através do nosso irmão José Manuel Anacleto. Queridos amigos e amigas, saudações a todos, a todas. Helena Blavatsky foi, indubitavelmente, a maior ocultista e a mais notável autora nos domínios da filosofia esotérica dos últimos séculos, tendo, aliás, expultado o surgimento do movimento teosófico contemporâneo a partir de 1875. Foi também uma mulher fascinante, de uma sabedoria imensa, de uma coragem indómita, de uma ousadia formidável e merece, muito para além das calúnias que fanáticos lhe têm dirigido, merece a atenção e o respeito de todos aqueles que prezam um pensamento profundo. Ela deixou um legado que se aproxima das 15.000 páginas. Escreveu vários livros, dos quais o mais extenso é a Doutrina Secreta, mas em que se incluem outros tesouros como, dando apenas alguns exemplos, Isis Sem Véu, o seu primeiro livro, ou A Voz do Silêncio. Esses livros, felizmente, encontram-se traduzidos e publicados na língua portuguesa. Mas, para além disso, ela escreveu inúmeros outros artigos e outro tipo de escritos avulsos que, portanto, não integram nenhum livro e que só a determinada altura foram reunidos na língua inglesa e que constituem estes 15 volumes, reparem, é toda esta extensão dos chamados Blavatsky Collected Writings, escritos compilados de Blavatsky. O 15º volume é o índice remissivo, os 14 volumes anteriores integram algo de superior a 7.000 páginas. E não obstante as publicações de algumas partes restritas de todo esse material que organizações e ou editoras fizeram ao longo dos tempos, nós próprios, Centro Lusitano de Unificação Cultural, publicando 3 volumes de textos seletos de Helena Blavatsky, a verdade é que a grande maioria desse material encontra-se ainda por publicar na língua portuguesa.
Mas isso está a pontos de ser colmatado e penso, aliás, julgo não estar errado, que a língua portuguesa será a primeira a traduzir esse material até agora existente apenas sob a forma de livro, atenção, existente apenas na língua inglesa. Com efeito, através de uma colaboração entre a tradutora Marley Winkler, uma teósofa brasileira e também militante muito destacada da causa do vegetarianismo, com o Centro Lusitano de Unificação Cultural aqui em Portugal e com a editora teosófica no Brasil, todo este material vai ser sistematicamente publicado. É uma grande notícia, uma notícia extraordinária para todos os estudantes de esoterismo, não apenas de teosofia, para todos aqueles que têm uma noção ampla de filosofia e isso deve-se a este acordo tripartido, que acho que é exemplar e que se gizou de forma a que cada uma das editoras referidas publique metade dos 14 volumes. Veremos depois o 15º. A editora teosófica Brasil publicará os volumes 1 a 7, os 7 primeiros volumes, e o Centro Lusitano de Unificação Cultural publica os 7 volumes, do 8º ao 14º. Na verdade, quando digo aqui o Centro Lusitano ou a editora teosófica publica, eu quero mais propriamente dizer que cada uma destas entidades se responsabiliza principalmente pela composição, pela preparação de cada um dos volumes referidos. Depois, em cada país será feita a respectiva impressão, evitando assim custos de transporte e, no fundo, todos os 14 volumes são edições da mesma entidade. Bom, e este processo já começou. É importante aqui esclarecer que todos os volumes são de leitura autónoma, ou seja, eles não são sequenciais. A ordem que neles existe é apenas a ordem cronológica. O volume 1 são materiais mais antigos, do início da sua produção literária, e os volumes posteriores são mais tardios e, portanto, mais dos últimos anos também da sua produção literária e, aliás, da sua própria vida. Ora, a notícia mais concretamente agora que trago é que essa publicação já começou. E começou com a publicação, com a saída nos últimos dias de dezembro deste volume 8 dos escritos compilados de H.P. Blavatsky. É este o título em português. Como disse, todos os volumes são de leitura autónoma, todos eles podem ser lidos independentemente uns dos outros, e este 8º volume, como também os restantes, obviamente, tem escritos, tem artigos, tem material do maior interesse. Os exemplos são muitos, mas permitam-me referir alguns. O artigo sobre o caráter esotérico dos evangelhos cristãos, a polémica com o abade, o Abbé Roca, particularmente para os estudantes de Cabala,
um artigo sobre o tetagrama, um pequeno mas precioso escrito sobre vontade e desejo, um artigo, um escrito em que ela compara o pessimismo, assim chamado, de algumas expressões filosóficas do seu tempo, do século XIX, com o impropriamente chamado pessimismo do panteísmo oriental, nomeadamente hinduísta e budista. Na verdade, tratam-se de tipos de pessimismo totalmente diferentes, sendo que só de uma forma algo forçada é que, como ela demonstra, se pode chamar de pessimismo ao hinduísmo ou ao budismo, por estes compreenderem e não ocultarem, antes encontrarem soluções para tornear a miséria, a dor, o sofrimento característico da vida da maioria dos seres humanos e não só dos seres humanos. Mas esse é um pessimismo construtivo, muito ao contrário do pessimismo de certas filosofias, então, em voga, e de muito do até aparente otimismo ocidental, nomeadamente ocidental, que considera as parcas e superficiais alegrias deste mundo, as mais vulgares, como o máximo, o melhor que se pode atingir. Bom, e esses e outros escritos têm o maior interesse, ao que, sei, longe de mim, querer esgotar todos os que igualmente são de grande relevância, ao que eu gostaria de acrescer um texto, não dela, mas sobre ela, de um teósofo chamado Charles Johnston, que a visitou em 1887, que falou longamente com ela. Há, portanto, aí não texto, mas respostas, informações, esclarecimentos da parte dela sobre o seu trabalho, sobre a teosofia, sobre os mestres de sabedoria e compaixão, algumas coisas menos conhecidas e fora das fantasias que muitas vezes, infelizmente, têm proliferado acerca desses grandes seres, dos Mahatmas, grandes almas, ou mais propriamente, grandes seres. É, portanto, com imenso júbilo que damos início a esta aventura, a este trabalho tão importante, com a alegria de colaborarmos com os nossos irmãos do Brasil, com a alegria de sabermos que depois deste volume há tantos ainda por editar e que cada um que irá saindo à luz do dia, é mais um contributo que é dado para algo tão relevante e espero que da parte do público, da parte dos estudantes de filosofia esotérica, de teosofia, de outros tipos de esoterismo ou de outras formulações esotéricas, seja dada a devida resposta, não só ao esforço laboral que fazemos, mas também à preocupação que colocamos em pôr estes livros a um preço acessível. É algo em que pomos o máximo empenho. Este livro, por exemplo, tem 628 páginas e é colocado ao preço que basta comparar
com aquilo que se pratica no mercado, é muito acessível para um livro desta dimensão ao preço de 24,90 €. Portanto, espero que se aproveitem estes tesouros que já foram disponibilizados, os muito mais que igualmente vão ser postos à disposição do público, num trabalho que será para vários anos, mas que queremos que seja o mais breve possível. Muito obrigado pela vossa atenção, muito obrigado a Helena Blavatsky, muito obrigado à tradutora Marley Winkler, muito obrigado a todos os que de uma ou de outra forma, através de revisões do texto, etc., colaboram nesta nossa obra de trazer à luz do dia tesouros que na língua portuguesa ainda não eram públicos. Porque na vida a gente quer se conhecer pra